Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em 2 de Reis, capítulo 6. 2 de Reis, capítulo 6. A partir do versículo de número 11. 2 de Reis, capítulo 6, versículo 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. Diga comigo: um grande exército. Os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos ler juntos? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, diga comigo, e orou Eliseu e disse, até aí só: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Eu vou só ler o 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, porque a palavra conforme a palavra de Eliseu. Até aí. Nós começamos a falar na sexta-feira sobre percepção. O crente de hoje, ele não serve a Deus com percepção. E a percepção na vida do crente devia ser algo natural. No entanto, não é. Porque o crente, o nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ele precisa compreender que a sua vida não é mais guiada pelos seus sentimentos e pelas suas emoções. Quando você consegue praticar esta verdade, você está vivendo o que nós chamamos de percepção. O crente, ele aprendeu a ser místico. Então ele espiritualiza aquilo que é natural e aquilo que é espiritual, ele naturaliza. Ele inverte. O crente, ele acaba sendo mais carne do que espírito. E isso é percepção. Você tem que entender qual a tua condição real. Pastor, por que eu não prospero? Por que eu não avanço? Por que eu não saio do lugar? Por que eu não rompo? Porque falta percepção. Se você entendesse que é filho de Deus, filha de Deus, e que a bênção já está sobre você,
você ia viver outra realidade, mas para isso você precisa de percepção. Para desenvolver percepção, você precisa ter consciência de quem é. Você é filho, filha de Deus. Por quê? Já entregou sua vida a Jesus Cristo e o recebeu como único Senhor e suficiente Salvador. Você já é filho, você já é filha. Então, esta característica da percepção, ela já existe em você. Você tem que ter consciência para desenvolver. Então, essa consciência no primeiro momento, ela vai dar a você o sentido de percepção, de discernimento, de fazer diferenciação. Ou seja, eu sou de Deus. Como eu devo me comportar? Percepção. O que é que eu posso fazer? Percepção. Com quem é que eu tenho que andar? Percepção. Com respeito a Deus, percepção. Eu até disse na sexta-feira, ou dia desses, que nós como filhos e filhas não mendigamos a bênção. Como um filho não diz para o pai: pai, eu posso, pelo amor de Deus, pegar uma banana? Pai, pelo amor de Deus, eu posso almoçar? Pai, pelo amor de Deus, eu posso tomar um café? Pai, pelo amor de Deus, eu posso jantar? Pai, pelo amor de Deus, eu posso tomar um banho? Pai, eu posso, pelo amor de Deus, dormir? O filho não faz isso. Por quê? Porque ele tem consciência de que é filho. Ele pode não ser merecedor, mas ele desfruta. O pai cuida dele. Ele não precisa mendigar o cuidado. O crente, ele vive mendigando o tempo todo. Parece que Deus não é um pai amoroso. Deus não quer cuidar do filho. Saiba você que quando você tem percepção, você conhece a Deus. E é interessante, nós sempre frisamos isso, que Deus, que Jesus não se referia a Deus como Deus, mas como Pai. Deus chamava Deus de Pai. O relacionamento de Jesus com Deus era Pai. Quando nós vamos para as epístolas paulinas, Paulo se relacionava com Deus de uma forma tão íntima, que chamava ele de Abba. Sabe o que significa Abba? Paizinho, Abba Pai, paizinho. Às vezes eu vejo alguns pastores, irmãos, pessoas que vão orar, falam na oração 50 vezes paizinho, paizinho, estamos na tua presença, paizinho, que alegria, paizinho, te amamos, paizinho, você é maravilhoso, paizinho. Paizinho é mais do que recitar, é relacionamento. Você não se torna filho só porque você recita, é porque você acredita. Se não vira uma muleta. É igual as orações onde a pessoa vai fazer e fala um montão de vezes: Pai, 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 Senhor, 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 Deus, Deus, Deus. Se torna um vício de linguagem e a pessoa não se dá conta. Então oração não é para a gente fazer de maneira superficial. A gente tem que permitir que o Espírito Santo, através de uma inspiração, nos leve a orar segundo a vontade de Deus. Isso não é para bloquear você, é para libertar você. Porque aquele que é filho não precisa dizer que é filho. As pessoas já vão olhar para ele e dizer: ele é filho de Deus. Quando a Bíblia diz em Marcos que Jesus era conhecido e disseram assim: Jesus, ele é o Messias, o enviado, o ungido? Não pode ser, porque ele é filho de José o carpinteiro. Conheciam o pai
Jesus, que era José o carpinteiro, sabe o que isso significa? Que ele teria que se submeter à paternidade da terra, para poder anunciar a paternidade do céu. Tem gente que não consegue se sujeitar à autoridade dos pais, como é que vai se sujeitar à autoridade de Deus? Tem gente que não consegue se sujeitar às autoridades humanas, como é que vai se sujeitar à autoridade dos céus? Tudo isso é percepção. Eu saber quem é Deus para mim. Diga, Deus para mim é Pai. E muitas vezes você teve uma relação não muito boa com seu pai terreno. Logo você transfere isso para o Pai Celestial. Aí quando fala Pai, esta palavra traz um bloqueio. Mas você precisa de cura para se relacionar com Deus como Pai amoroso. Entregar a Ele os traumas, os complexos, os tormentos que você teve aqui na terra, na tua relação com o seu pai, para poder romper. O Pai do céu tem muito mais para te dar do que o Pai da terra, e tem gente que vive brigando por conta de herança. O Pai do céu tem muito mais para te dar. Ele pode fazer muito mais do que o teu pai fez. Basta você querer, basta você permitir. Existe uma unção aqui nesta manhã para curar você. Você vai se relacionar com Deus, não como Deus, mas como Pai. Isso é percepção. Porque às vezes você entra em desespero no dia a dia, porque não tem ninguém para te socorrer. Davi dizia que olhava para o alto e dizia: da onde me virá o socorro? Socorro dele vinha do Pai do céu, do alto. O teu socorro igualmente vem dele. Sabe por que que muitas vezes Deus permite você ficar sozinho e bate aquele sentimento ruim e você começa a murmurar? Os irmãos da igreja não cuidam de mim, essa igreja não vive em amor. Sabe o que está acontecendo? Deus está privando você naquele momento, para você ter um relacionamento com o seu Pai. Eu aprendi, quando eu fui abandonado, quando eu fui esquecido, quando eu fui rejeitado. Estou falando quanto adulto, eu estou falando no ministério, eu estou falando no pastorado. Eu descobri Deus como Pai. Ele se apresentou para mim às 3 horas da manhã. Eu morava num porãozinho, estava me levantando, fiquei ali uns 3 anos da minha vida. Foi o melhor tempo que eu vivi na presença de Deus, um tempo de muita aproximação, consagração, oração intensa. E eu me lembro que eu não tinha nada na despensa. A coisa naquela época estava feia. Eu não estava vivendo as vacas gordas, eram as vacas magras. E bota magra nisso, magérrimas. Aí minha barriga começou a doer de fome, 3:30 da manhã. Eu falei: eu sei o que Deus quer. Percepção. Eu sei o que Deus quer. Fui orar, porque crente não passa fome, crente jejua. Fui orar. E quando eu me joguei num tapete
Como é que chama? É tricô ou crochê, aquele tapetão? Crochê, né? Crochê. Que uma irmã da igreja tinha feito. Nessa sala não tinha nada. Demorou para eu descobrir que ali era o meu altar de oração. Mas quando eu descobri, não me apartei mais daquele lugar. Eu passava muito tempo ali com Deus. Aí eu disse: Deus, eu quero limpar meu coração, eu estou magoado. Eu passei uma fase tão difícil no meu ministério. Não teve um pastor que veio orar comigo, interceder comigo, me ajudar, estender a mão. Pedrada sempre tem alguém que vem e caceta, né? Pessoas que nem sabem o que você está passando, falam mentiras. Mas o diabo usa tudo isso para magoar. Estas são as pedras que são atiradas: da indiferença, da mentira, da calúnia, da difamação. São as pedras que são atiradas. E naquele dia eu disse: Deus, eu quero me curar, eu quero perdoar todo mundo, eu quero limpar meu coração, eu quero acabar com esse passivo, eu quero zerar. Sabe por quê? Eu não preciso do homem, eu preciso de Deus. É isso que você precisa compreender, isso é percepção. Sabe por que a tua vida está assim? Você pensa: quem é que vai me ajudar? Aí você pensa que o Chapolin Colorado virá e vai dizer assim: eu não contava com a minha astúcia. Quem é que vai te ajudar? E você fica procurando alguém. Deixa Deus encontrar para você. Deixa Deus fazer o que precisa ser feito. Deixa Deus realizar as coisas. Deixa Deus ajustar as coisas. Mas antes Ele vai tratar com você. E é desconfortável, é sofrível, é doloroso. Sabe o que a gente precisa? Chorar mais, ter essa sensibilidade de entrar na presença dEle, e desabar, e dizer: o Senhor é o meu socorro, sempre bem presente no momento da angústia. Mas é ter convicção dessa verdade, é ter percepção dessa realidade. Porque enquanto você se apoia naquela pessoa que tem dinheiro, naquela pessoa que tem visibilidade, naquela pessoa que está numa condição melhor do que você, naquele parente rico, naquela herança, naquele dinheiro, na indenização que você está para receber, você não vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver a glória do homem. Geralmente quando alguém faz alguma coisa para você, dificilmente você glorifica a Deus, porque foi alguém que fez. E você precisa entender que quando é Deus, Deus passa pelo homem. Você vai dizer: ele foi usado, ela foi usada, mas todo louvor, toda honra e toda glória é para o Senhor. Aí nós estávamos sem o nosso prédio já há um bom tempo. Um irmão tinha me dito: pastor, vamos fazer ceia, nem que seja na praça, na rua, em qualquer lugar. Somente os curados ceiam. Sabia disso? É muito profundo que eu vou falar para vocês. Isso é percepção. Somente os curados ceiam. Tem gente que acha que dá para viver sem cear. A palavra nos mostra que aquele que não come da carne e não bebe do sangue não tem parte com ele. Então a ceia para nós não pode ser algo assim desprezível.
E nós fazemos a ceia desprezível quando nós não ceamos. Significa que o convite que Jesus te fez para se sentar à mesa é como qualquer outro convite. Você pode rejeitar, você pode dizer: não, eu não quero, eu não vou. Nós somos honrados pelo convite de nos assentarmos à mesa com Cristo para cear. Só ceiam os curados. Aí quando você diz curado, pastor, o que significa? Aqueles que estão no processo. Talvez a gente passe a vida toda sendo tratado, mas o processo já começou. Só pelo fato de você estar firme, não desistir, ser perseverante, determinado, constante, significa que o propósito de Deus está sendo cumprido na tua vida. O resto é lapidação. O resto é lapidação e dói. Aí você entra em colapso, você fica confuso. O que é que Deus quer? A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. A Bíblia diz que não seremos enganados nem confundidos. Não tome nenhuma decisão na hora de forte emoção. Quando você foi ultrajado, humilhado, desmerecido, você tem que ter a percepção: Deus está me forjando. E muitas vezes Deus começa o processo de forja. Eu não sei se vocês já assistiram aquele seriado não, é um programa na TV, onde eles fazem faca, espadas, armas medievais. Então eles pegam o aço e eles colocam no fogo, e depois eles moldam tanto a faca, a espada, a arma, enfim, a lâmina. E depois do fogo, depois de ser moldada artesanalmente, é colocada numa solução, acredito que é um óleo. Ali é a forja, onde está muito quente, depois se resfria para dar têmpera, para não quebrar, para não danificar o fio, o corte. Então quando a gente fala que Deus está nos forjando, é isso. Ele bota a gente lá na fornalha. Isso é percepção. O que é que a gente fala? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa postura? Se eu sou filho de Deus, eu digo: Deus, eu não entendo isso, mas eu compreendo isso. Eu sei que por detrás disso o Senhor está me tratando, e eu quero me submeter ao teu tratamento. Deus, está doendo, Deus, está desconfortável, Deus, está doloroso, mas eu me submeto. Eu quero me tornar aquilo que o Senhor me chamou para ser. Sabe por quê? Deus não pode trabalhar com você sem a forja, sem moldar, sem a têmpera. Porque qualquer coisa que aconteça, você vai voltar atrás, vai desistir. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então você que retrocede precisa ter percepção: até aqui Deus não se agradou de você, mas a partir do momento que você cria raízes, porque somente aquele que cria raízes não tomba com o vento, e o vento ele sopra. Quando o inimigo vem, ele vem com os dois pés no peito. Ele usa as pessoas mais próximas de você para você perder a estribeira e
ficar carnal e dar mau testemunho. Você tem que ter percepção. Eu sei que o diabo está usando esta pessoa. A minha briga não é com ela. A luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, espíritos enganadores e hostes espirituais da maldade. Não é com ela. Aí você já aplica o antídoto e diz: Deus, eu amo esta pessoa, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu irmão, eu amo minha irmã, eu amo meu patrão, chefe, encarregado, supervisor, eu amo. Porque o crente, ele ama todo mundo. Isso é percepção. Quando você anula o amor na tua vida, aquilo que o diabo quer fazer começa num processo acelerado. Mas quando você usa a arma do amor, você pisa na cabeça daquele demônio, e o inferno é envergonhado. Todos os dias nós vamos passar pelo fogo. Muitas vezes a fornalha é aquecida 7 vezes mais, e você pensa: ah, é coisa do diabo. Às vezes não, é coisa de Deus. Preste atenção. Os 3 que entraram na fornalha lá, qual o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Um pastor foi pregar uma vez, ele falou: Mandrake é o personagem de quadrinhos que você não conhece, não é do seu tempo, é do nosso. Eles entraram na fornalha, os 3, e a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Aí você diz: nossa, os inimigos de Deus mandaram colocar mais lenha na fogueira para esquentar 7 vezes mais. Deixa eu te contar, isso é percepção. Você precisa ver Deus onde Deus não se apresenta. Você pensa que é o homem, mas Deus disse: verão a minha glória. Os 3 vão entrar, mas não vão entrar em qualquer fornalha não, porque eu não sou Deus de qualquer fornalha. Essa fornalha precisa ser mais aquecida. O fogo tem que estar mais forte. Pode colocar mais lenha. Aquece essa fornalha 7 vezes mais. E quando a fornalha foi aquecida, ali estavam eles, andando dentro da fornalha, e disseram: não eram 3, mas parece que estamos vendo 4. Pois é, ali estava Jesus dentro da fornalha com eles. Seus cabelos não foram queimados, os seus pelos não foram chamuscados, eles não ficaram sequer com cheiro de fumaça. Isso é percepção. Para de ser crente frouxo. Qualquer coisinha você começa a delirar. A Bíblia diz que se no momento da angústia te mostrares frouxo, é porque a tua fé é pequena. E o que é percepção? Minha fé era pequena, estou desenvolvendo, vai crescer. Carne, só chore para o Senhor, não chore mais para o diabo. Carne, você não vai ficar mais deprimida, jogada em cima desta cama, debaixo desse cobertor fedido e desse travesseiro babado. Aí você diz assim: não, mas meu cobertor é cheirosinho, meu travesseiro não é babado. Mas o diabo, ele escraviza você dentro de um quarto sem nenhuma estrela ou 5 estrelas. A pessoa não se dá conta que é malignidade. Não quer abrir a janela, não quer ver a luz do dia. Preste atenção, rompa. Isso é percepção. Você diz: não, eu não quero viver mais assim, eu não vou viver mais assim. Passar tempos e tempos, horas e horas em oração, mas não é aquela oração dizendo: Deus, estou abandonado, estou largado, estou esquecido.
Sabe, quando eu me levantei às 3:30 da manhã e fui orar e disse: Deus, a minha condição é esta, emocional, sentimental, a minha carência não pode ser do homem, tem que ser de Deus. Eu comecei a orar às 3:30 da manhã, terminei às 7 horas, 7 e pouquinho da manhã, não vi o tempo passar. Sabe aquele dia que você está orando e você tem até medo de abrir os olhos, porque parece que Jesus vai estar na tua frente, a presença de Deus é tão grande que você está assim, extasiado pela sua graça, pela sua presença, pelo seu temor. E quando eu me levantei, eu tenho sempre um momento onde, depois de orar, eu fico esperando Deus falar comigo. Se Ele quiser falar, Ele fala. Se não quiser falar, Ele não fala. Mas Deus me disse naquele dia: o prédio que você precisa foi liberado hoje. O prédio que você precisa foi liberado agora. Aí eu cheguei para esse irmão que queria cear na praça, na rua, em qualquer lugar. Eu falei: irmão, Deus nos deu um prédio esta madrugada. Ele falou: como assim? Eu falei: Deus falou comigo. Irmãos, não demorou muito tempo, estávamos num prédio novo. E foi milagre como nós entramos nesse prédio novo. Eu disse: Deus, nós não temos fiador. Então, dos prédios que aparecer, aquele que não pedir fiador é esse. E nós tínhamos lá 3, 4 prédios. Um deles, a pessoa disse: você vai abrir o quê? Eu disse: uma igreja. Ele disse: você é pastor? Eu disse: sou. Ele disse: então é o seguinte, pastor tem que honrar o pelo da cara, a barba. Eu sou dos antigos. Se você que é pastor não honrar a tua palavra, quem é que vai honrar? Então eu não quero nem fiador. Eu falei: é esse Deus. Obrigado. Aleluia. Aí eu acordei 7 e pouquinho da manhã. Quando eu abro a porta que dava a um quintal fechado, tinha um muro alto. A pessoa, para colocar alguma coisa na minha porta, ela tinha que passar pela porta de passagem, tinha que pular o muro. Quando eu abro a porta, tinha um saco de compra desse tamanho. Sabe, eu abracei aquele saco de comida e comecei a chorar. Amados, vocês não sabem o que é fome. Olha, eu dividia o meu pão com Lindenberg. Era o nome do ratinho que tinha lá. Nome carinhoso. Às vezes quando a gente está com fome, fala: tem pão duro. Aonde? Lá no forno, na parte de baixo. Aí você abre o Lindenberg, está lá, fala: não posso comer desse pão por conta dele. Quando você está com fome, você não tem frescura. Você pega o pão, joga lá um óleo, joga um salzinho, não tem azeite de oliva extra virgem. Aí que você coloca o óleo de cozinha, o salzinho. Vai buscar um orégano. Fala: que orégano? Abracei aquele saco e comecei a agradecer a Deus. Falei: Deus, presta atenção. Ou Deus é Deus, ou alguém estava naquela janela de madrugada ouvindo a minha oração. Eu quero acreditar que Deus é Deus e que Ele faz. Isso é percepção. Acredite antes dele fazer, porque Ele disse para Judas: Judas, mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Não seja apenas o quê? Não, ele disse para Judas, para que Judas não deixasse de ser descrente. Não seja incrédulo, Judas, mas creia. Não seja incrédulo, mas creia. Então percepção é você crer que Deus vai fazer antes dele fazer. Tem gente que é crente e diz assim: eu tenho a fé de Judas, e se orgulha disso. Judas não tinha fé nenhuma. A fé, o que eu falei?
Tomé, eu tô com alguns Judas na cabeça, desculpa aí. Obrigado, é isso aí. Tomé, não seja. Sabe o que eu lembrei? Uma vez o pregador estava lá, o rapaz teve uma oportunidade para pregar. Aí ele foi pregar sobre aquele que subiu na figueira, o Zaqueu. Aí ele falou assim: Jesus estava na figueira. E ele falou umas 3 vezes. Podia falar uma só e passar batido, é ou não é? Não, mas tem que falar 2, 3. Jesus estava na figueira. E o pastor chegou, puxou ele pelo paletó e disse assim: escuta, não era Jesus que estava na figueira, era o Zaqueu. Aí ele disse assim: aí Zaqueu disse para Jesus: Jesus, desce da figueira, porque esse lugar aí é meu. Imagina só que Jesus disse para Tomé: não seja incrédulo, seja crente. Então percepção é você ver as coisas antes de acontecer, isso é fé. Chamar as coisas que não são como se já fossem. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É um versículo conhecido já, né? Tem telão ou não? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Vamos parar aí? Ó, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é um firme fundamento? É um alicerce sólido, uma base sólida. Então imagina só, antes de construir uma casa, o construtor ele vai fazer o alicerce vai suportar a casa. Então o alicerce tem que ser forte. Então aqui o autor do livro de Hebreus está dizendo assim, que a tua fé, ela tem que ter base, ela tem que ter alicerce, ela tem que ter fundamento, para esperar as coisas que ainda não aconteceram, as coisas que ainda não se materializaram. Está entendendo isso? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova, outra tradução diz assim, e a convicção das coisas que não se veem. Olha o que é fé. O camarada fez lá um alicerce, ele já imagina a casa construída. Se ele mostrar para nós, a gente não tem a mínima ideia de como é que vai ser, mas na cabeça dele o desenho já está pronto. Então é a prova, é a convicção plena, total e absoluta daquilo que não se vê. Então o que é fé? É você ter essa percepção. Você precisa ter essa percepção, você precisa desenvolver esta percepção, senão você vai viver sempre como um crente derrotado. Nada me vai bem, pastor. Percepção: pastor, nada me vai bem hoje, mas vai melhorar amanhã, porque o meu Deus cuida de mim, o meu Deus me abençoa. Pastor, eu não entrego os pontos. Pastor, eu aprendi a confiar em Deus. Isso é percepção, porque a gente na verdade não confia. Pastor, está tendo muito desemprego, muita dispensa. Pastor, meu vizinho da direita foi mandado embora, o da esquerda foi mandado embora, o da frente de casa foi mandado embora. Pastor, estou vendo a hora que eu também vou ser mandado embora. Ele tem uma percepção para o lado negativo, maligno. Ele acredita no ruim. Ó a base, o alicerce, o fundamento dele. Ele está esperando o que é? Coisa ruim. Agora quando diz: 1000 serão dispensados do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei dispensado. E mesmo que eu seja
eu vou dizer assim: Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor. E se Ele fechou essa porta, porque Ele vai abrir outra melhor do que ela. Eu não vou perecer. O Senhor é o meu Deus, é Ele quem cuida de mim. Eu tenho um pai. Paizinho, agora é contigo. Não sei como é que vai ser, mas Tu és um Deus que provê, que multiplica, que cuida. Então, Deus, eu quero descansar em Ti. Isso é percepção. Porque tem gente que pode ter um AVC, pode ter aí um infarto, tem lá uma gastrite evoluindo para uma úlcera nervosa. Por quê? Porque ele não confia. Porque ele não confia. Isso é percepção. É você dizer todos os dias: Deus, eu não confiava, agora acabou, eu confio. Não sei como é que vai ser. Eu me lembrei de um alpinista. Guarda isso que eu vou te falar. Esse alpinista, ele era muito corajoso. E ele escalava montanhas muito altas. E tem alguns que são doidos, que eles vão escalar montanhas geladas, cobertas de neve. E esse homem, ele teve assim, muitos desafios, e ele conseguia superar os seus limites. Mas um dia, numa noite, ele acabou escorregando e ficou de pendurado na corda salva-vidas. Aí ele dizia: e agora? Eu vou morrer congelado. Porque assim o diabo, ele sempre vem e te dá um relato de algo ruim, porque isso mexe com a tua estrutura, mexe com o teu psicológico. Você esquece que é crente, você esquece que é crente, que é filho de Deus, filha de Deus. Aí ele ficou de pendurado. Aí ele disse: Deus, me ajuda. Aí ele ouviu uma voz interior que dizia assim: corta a corda. Eu falei: deve ser o diabo. Se eu cortar a corda, eu vou morrer. Eu devo estar numa grande altura. Aí ele ouviu de novo a voz interior: corta a corda. Ele falou: não, eu não posso cortar a corda. Ele estava apavorado, ele já estava com muito medo, ele já estava congelando. Aí ele falou: Deus, me ajuda. Aí Deus, mais uma vez ele ouviu aquela vozinha: corta, corda. E ele não cortou a corda. Quando encontraram esse homem dependurado, ele estava a 1,5 metro da terra. Se ele tivesse cortado a corda, tinha sobrevivido. Mas fé é você acreditar. E o diabo não quer que você acredite. Corta a corda! Não, eu vou morrer. Sabe, você confiar em Deus. Não deixa Ele brincar mais com a sua percepção. Porque a percepção da gente é a pior possível. Você acorda de manhã e fala: esse dia vai ser difícil. Está profetizando. A coisa lá no trabalho vai ser complicada. Está profetizando. Essa semana vai ser ruim. Está profetizando. Você vai declarar, mesmo sabendo que pode ser difícil, que pode ser complicado, que pode ser ruim. Você vai profetizar a percepção. Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Deus, o diabo ele pode estar preparando o que quiser. O Senhor é o Deus que desfaz aquilo que o diabo faz. O Senhor é o Deus que organiza. Eu amarro em nome de Jesus todos os demônios que estão se levantando contra mim.
nesse dia, nessa semana. A tua graça me basta. Isso é percepção. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Percepção. Deus, em Cristo Jesus eu sou muito mais que vitorioso. E é interessante que a gente é vitorioso até na derrota. Aí você diz, espera aí, mas você perdeu. Perdi hoje. Mas a palavra diz que o inimigo tem que me devolver 7 vezes mais aquilo que ele me rouba. Eu serei restituído. O meu Deus é um Deus de restituição. O meu Deus é um Deus de devolução. Aleluia. Você precisa compreender isso. Percepção. A percepção não pode ser ruim. Vai fazer um exame e já fica, ai meu Deus do céu, pastor, ora por mim, eu estou com câncer. Aí eu falei para a irmã, fez a biópsia? Não. Fez ultrassom? Não. Fez algum exame? Não. Eu sei que é. O diabo já falou para ela. Eu falei, irmã, você nem precisa fazer tratamento então, nem e fazer os exames para ter o diagnóstico. O diabo já te deu. Você quer morrer? Claro que não, pastor. Então preste atenção, vamos mudar a percepção. Não acredite naquilo que o diabo está te falando. Quantas vezes o diabo diz para mim, não tem mais jeito. Eu dizia, diabo, a última palavra é dele. Por isso que o nome dele é a palavra. Ele é o verbo. O Filho é a palavra de Deus, o Verbo encarnado, que viveu entre nós, para dizer, eu vim anunciar o reino, eu vim mostrar a vocês o céu. Não acredite naquilo que o diabo mostra. E Jesus trabalhou muito essa questão de percepção. Quando você estiver passando uma crise, você vai dizer, Deus, eu te apresento esta crise, ela não é minha. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que estou entregando nas mãos da pessoa certa. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, não dê jeitinho. Não procure atalhos, saia da frente e para de atrapalhar. Começa só a agradecer a Deus. Mas peraí, você perdeu o emprego. Eu não vou orar a Deus porque eu fui demitido, agradecer a Deus porque eu fui demitido. Eu vou agradecer a Deus porque Ele é o meu escudo de broquel. Ele é o meu esconderijo. Ele é a minha proteção, a minha guarda e o meu livramento. Você vai dizer, Deus, eu não vou ficar mais sem dormir, sem comer, sem beber, sem paz, por conta de qualquer coisa. Porque é engraçado, para Deus você não fica nesse estado, mas para o diabo você fica. Para Deus você não jejua, mas para o diabo você jejua. Eu fiquei sem comer, pastor, eu estou sem comer, eu não consigo beber água, pastor, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, pastor, não tem motivo para viver. Preste atenção, o teu motivo para viver não é porque as coisas te vão bem, é porque você tem um Deus, e você precisa que o Senhor te devolva a alegria da tua salvação. Eu não sou feliz porque tudo me vai bem, eu enfrento as mesmas situações, ou piores ainda do que vocês enfrentam. Mas pastor, a coisa está complicada. Enquanto você pensa em cuidar da sua casa, com um salário, 2, 3, 4, 5, não sei quantos, e de repente você olha para esse cenário e diz, pastor, é desafiador. Você imagina o que é ser pastor de uma igreja?
Se entrar menos de 30, a gente fica no vermelho. Se entrar menos de 40, a gente fica no vermelho. Se entrar menos de 50, a gente fica no vermelho. Por quê? Dependendo do mês, dependendo dos projetos. A gente tirou o pé do acelerador em dezembro, com muita sabedoria. Isso é percepção. Não temos nenhuma dívida extra que assumimos para pagar. Todas as nossas contas estão quitadas. Mas é percepção. Deus, Ele te fala o que vai acontecer antes de acontecer. Lá em dezembro a gente tirou o pé do acelerador. Janeiro, fevereiro, aí veio essa pandemia. Eu descanso. A igreja não é minha, a igreja é dele. Você tem que aprender, Deus cuida de mim. Você conhece aquela música que diz isso? Deus cuida de mim. Bonitinho, entra bonitinho, senão a gente vai entrar de novo. Se uma porta se fecha, de novo. Entrar bonitinho, microfone ligado. Vai lá. De novo. Bonitinho. Eu preciso aprender um pouco aqui. Aí. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Lindo. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. O refrão. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida Não, de pode ser, mim. vai. Era só partir, mas vai. Na sombra das suas asas, Faça desse cântico como oração. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. de novo. Deus cuida de mim. Amados, só de estarmos aqui é um milagre. Essa pandemia tem levado tanta gente. Todos os dias a gente tem que dizer: Deus, eu quero te agradecer por mais um dia sobre a terra dos viventes. Obrigado, Deus, pela minha vida, pela vida das pessoas que eu gosto, quero bem, que eu amo. Percepção. Deixa eu te falar o que tinha dentro daquele saco de compra que deixaram lá na porta de casa, que eu abracei de madrugada. Tinha um macarrão que eu gostava,
Eu não sei se você sabe, mas eu gosto muito de massa, eu gosto muito de macarrão, né? Falando em nhoque, Cris, que nhoque maravilhoso aquele que você mandou. Tem nhoque que tem gosto de trigo, né? Mas tem aquele nhoque que é feito com batata, ele vai até, leva trigo para dar liga, mas ele não tem aquele gosto, né, acentuado de trigo. Eu comi como que chama isso? Nhoque. Eu comi num restaurante aqui de Bragança, um bom restaurante, e eu confesso a você que estava ácido o molho, não estava bom, mas esse que você fez, a comidinha mineira que a Anice faz, tem a outra Anice ali que tem uma mão também para cozinhar, a Flávia para fazer o bolinho dela, ah meu Deus, tem outras irmãs aí que tem, né, o talento, aleluia. Então imagina só, dentro daquele saco de compra, tinha o macarrão que eu gostava, o molho que eu gostava, papel higiênico de crente. Não, porque tem um que não é, amados. Tem um papel higiênico que é do mal. É aquele que depila, lixa, massageia. Jesus. Tinha Gillette, a minha, eu estava fazendo a barba, eu confessava, aquilo é para pagar pecado, amados. Eu chamava Jesus de Genésio naquela época. Aí veio aquele aparelho de barba de crente, sabe? Chique, né? A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Ah! Shampoozinho de crente. Irmão, tem um shampoo aí que não é de crente não. Eu fui na casa de uma pessoa, ela tinha sabão IP lá no banheiro. Eu falei, irmão, eu posso semear sabão para o irmão tomar banho? Ele falou, não pastor, é que aqui em casa a gente usa sabão IP. Eu falei, ele deve usar sabonete para lavar louça. Falou, não, tira todo o óleo da cabeça. Eu falei, vou experimentar. Amados, é só a graça de Deus na vida da gente. Então preste atenção para a gente encerrar aqui. A gente precisa desenvolver essa percepção. Nós vimos na Bíblia que Eliseu aprendeu a ter percepção com Elias. Ele se tornou sucessor de Elias. Ele foi encontrado por Elias, ele estava buscando um sucessor. Depois da morte dele, quem assumiria o seu lugar? E Deus apontou naquela direção, para aquela casa e para aquele jovem, Eliseu. E ele caminhando com o profeta, uma das coisas que ele aprendeu, e guarda isso, é desenvolver a percepção. Lembra lá do Monte Carmelo? Do sacrifício? Que Baal não desceu para consumir, e os 700 profetas de Baal foram mortos, os sacerdotes de Baal, por Elias. Imagina, por 7 vezes, ele diz ao moço, vai lá e vê, se você enxerga sinal de chuva. Aí na 7ª vez, veio o mensageiro dizendo, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que é isso? Percepção. A gente tinha que olhar para um pequeno sinal e ver Deus vindo com o milagre sobrenatural, com a provisão, com o socorro. Percepção. Eu vejo apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, minúscula. Este é o sinal de Deus. Aí ele diz para o rei, vai chover forte, Deus vai dar chuva a esta terra.
e será por sinal. Vocês se lembram quando Eliseu pediu: eu quero o dobro da unção que há em você, Elias? Eu quero o dobro da unção que há em você. Se eu pergunto hoje para um discípulo o que você quer, depois que eu não estiver mais aqui, ele vai dizer: os teus livros. Eu quero lá a sua estante, eu quero lá a mesa e a cadeira. Eu quero aquele sofá, pastor. Mas Eliseu disse: eu quero o dobro da unção que há em você. Ele foi muito sábio, não foi? Aí Elias disse: dura coisa me pedes, porque não dependia dele, de Elias, dependia de Eliseu. Receber uma unção dobrada depende de você. Muitas vezes pode ser profetizado sobre a tua vida, o problema é que você não recebe. Isso é percepção. Você não vai começar a funcionar no ministério só depois que você foi ungido. Imagina só, Davi passou por 4 unções, se não estou enganado, 4. A primeira foi a unção da honra. Tem mais algum filho? Tem um lá no pasto que está cuidando das ovelhas. E por que você não chamou ele? É porque ele não é filho legítimo deste casamento. Então vai lá, pega ele e traz. Nós não vamos comer enquanto ele não chegar para se sentar à mesa. Aí foi derramado óleo sobre a vida dele, através do profeta Samuel, e disse para ele: você vai ser rei. Mas a vida dele não mudou do dia para a noite, ele continuou sendo pastor de ovelhas. No dia seguinte ele teve que ir para o pasto, mas agora ele já ia diferente, não é? Ovelhinha, estou com dó de você, eu vou ter que ir para o palácio, um dia eu vou ser rei, mas vou me lembrar que o meu ministério começou aqui no pasto, começou aqui com vocês. Um dia eu olhei para vocês e escrevi o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Do mesmo jeito que eu sou pastor de vocês e não deixo faltar nada, eu tenho também um sumo pastor, que cuida de mim, não deixa faltar nada. Deitar-me faz em verdes pastos, guia minhas águas tranquilas. O ministério dele nasceu ali. A unção começou ali. Ele cuidava tão bem das ovelhas, que Deus disse: eu vou dar pessoas para esse rapaz cuidar. Ele vai ser um grande rei em Israel. Ele tem coração. E a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo Deus. Então olha o que é a percepção. A percepção é algo que você vai desenvolver. Você vai fazer diferenciação, vai ter discernimento. Quando é Deus agindo, quando não é Deus agindo, quando é Deus fazendo, quando não é Deus fazendo, quando é Deus falando, quando não é Deus falando. Aí você diz: mas pastor, não tem que ser mega, ultra, top espiritual para fazer isso. O Espírito Santo de Deus já mora em você. Mas é claro que nós temos outros níveis de percepção, de discernimento, de diferenciação. Temos outros níveis, segundo os propósitos de Deus. Mas nesse primeiro nível, que é o básico, você tem que se ajustar, para você aprender. Não é mais qualquer vento que me derruba, não é mais qualquer tempestade que me leva. Eu estou edificado em Deus, eu vivo a palavra. Aí você não vai ser mais hipersensível ou sensível, não vai ser mais vítima, lambe-ferida, tadinho. Deus não tem filho tadinho, Deus tem filhos mais que vencedores. Você já está cursando a faculdade,
do mais que vencedor. Ele tem abençoado tanto você. Olha não para aquilo que você quer, olha para aquilo que você já recebeu dele. Aí você vai dizer: eu tenho muito que agradecer. Aí você vai parar de murmurar, reclamar, choramingar, se lastimar. Teve um dia que a Nice, ela mora lá no Enidina, é isso? Ela veio trazer uma oferta. Aí eu disse assim: aproveita e almoça com a gente, porque nós oferecemos comida, almoço para os funcionários. E ela veio. E ela veio a pé de lá, que eu falei: irmã, você não tem dinheiro para o ônibus? Ela falou: não, pastora, eu faço exercício. Mas eu te levo. Ela falou: não precisa, eu quero ir a pé. Olha o que é nível de percepção. Tem gente que se faz de vítima. Tem gente que é bem resolvido. Não diga apenas da boca para fora que você é bem resolvido. Seja resolvido de verdade. Seja bem resolvido de verdade. Aí você tem que conversar com você mesmo e dizer: eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Antes eu era assim, agora não sou mais. Carne, para de ter inveja desse irmão porque ele comprou um carro novo. Percepção. Isso vai agradar a Deus. Aí você vai ser abençoado. Para de ter ciúme porque o pastor foi convidado para almoçar lá na casa desses irmãos e não veio na sua. Irmão, eu sei resolver isso facinho. É só me chamar para almoçar na sua que eu vou. É simples. Ah, o pastor não vem em casa, é só chamar. Você chamou? Teve um irmão que ele gostava de lamber muita ferida, né? Já estava no vivo. Ele falou assim: pastor, estou aqui na igreja, o senhor nunca foi em casa saber como eu estava. Eu falei: engraçado, você também nunca foi na minha ver como é que eu estava. Mas o senhor é pastor. Sabe como é que tem que mudar? Nessa pandemia, quantas pessoas estão precisando pelo menos de uma mensagem, de ouvir sua voz, do ombro amigo? Você só fica olhando para o teu umbigo. Ai, eu. Percepção, sabe, começa a ser diferente, começa a romper, começa a servir. Sabe, tem uns irmãos, umas irmãs aí que são 10, né? Pastor, a gente quer vir lavar esse todo. Pastor, a gente quer vir ajudar na limpeza. Pastor, a gente quer encerar a igreja. Pastor, percepção. Faça mais para Deus do que para você. Vença esse egoísmo na tua vida. Vença. Seja perseverante. Sabe o que é percepção? Eu estou firme com Jesus hoje, amanhã e depois. Não vou me afastar. Porque é assim, tem gente que é turista. Teve um irmão que chegou e falou: oi pastor, tudo bem? Eu falei: tudo, como é que é teu nome? Ele falou: o senhor esqueceu? Eu falei: claro que não, estou brincando, turista. Não, o irmão ficou 1 ano e meio sem vir na igreja. E ele falava para todo mundo que era membro da igreja. Eu perguntei: qual? 1 ano e meio sem cear, 1 ano e meio sem ter comunhão com os irmãos. Eu falei: Jesus da glória. Fica 1 ano e meio sem ir trabalhar e vai receber o seu salário lá. Não, quero receber tudo que eu tenho direito. Eu falei: deu abandono de emprego, filho. Você não lê jornal não? Publicamos. Abandono de emprego. Você desapareceu? Não deu sastifa? Eu acho que no reino de Deus tem essa também de abandono, não tem? Tem. Circula lá no Jornal do Inferno, acho. Não, irmão, tem que entender, isso é percepção. Parece tudo natural, né? Ah não, eu me movo de acordo com a minha vontade. Não, por detrás da tua vontade tem alguém controlando a tua vontade. É o diabo. Imagina só, tem um monte de jovem vendendo saúde. Não, eu não vou na igreja na pandemia. Nem quando não tinha pandemia vinha, imagina agora. Eu falei que a pandemia vai revelar quem é e quem não é de Deus.
a diferença entre os que são e os que não são. Então, eu quero dar um recado para você que está em casa. Você precisa voltar para a igreja. Você precisa estar aqui no culto presencial. Quem tem ficado em casa são aqueles mais idosos, mas com comorbidade, com algum tipo de risco. Ô meu chapa, você não está no grupo de risco. Ô minha filha, você não está no grupo de risco. Só a graça, né? Vamos ficar de pé? Aí, para encerrar, Elias disse para Eliseu: Eliseu, se você me vir subindo, vir subindo, os céus abertos, é um sinal. E ele viu quando caiu o manto de Elias, e ele tomou o manto. Mas o poder não estava no manto, queridos. Ele usava o manto, ele até operava através do manto, mas isso não pode. Vamos fazer a campanha do manto. Vamos vender o manto de Elias por apenas R$1.000. O bordado 1.500. O com pedraria R$2.000. Ah, não. Amados, isso é percepção, isso é coisa de menino. O seu relacionamento não pode ser com um objeto, tem que ser com o próprio Deus.